E hoje nós vamos falar sobre o tinhoso, ou aquele que nos incita aos pecados, aquele que corrompe as nossas almas. Então, nesse vídeo vamos falar sobre os demônios. O que são os demônios? De onde eles surgiram? Eles são realmente anjos caídos? Então, se você quer descobrir, vem comigo nesse vídeo. Popularmente, os demônios são conhecidos como entidades maléficas, trevosas e que incitam o mal nos seres humanos, ou que são anjos caídos que seguem as ordens de Satanás, ou do diabo, ou de Lúcifer. E qual que é a diferença entre esses três? Na grande mídia, eles são retratados geralmente com características híbridas, com aquela famosa característica de ter pele vermelha, um rabo pontudo, carregar um tridente, ter um cavanhaque, chifres de bode, e que geralmente acabam seduzindo as pessoas com propostas tentadoras, de riqueza, luxúria, poder, fama e outras coisas em troca das almas das pessoas, e que são responsáveis também pelas pessoas mais talentosas, pelas melhores bandas de rock. Nunca é por alguém que fracassou ou por um grupo de pagode, uma dupla sertaneja, e que curiosamente também aparecem com maior frequência em igrejas. Mas vamos por partes. Primeiro, de onde surgiu esse conceito de diabo, de Satanás, de demônio? Na interpretação da teologia cristã, Satanás ele seria Lúcifer, que seria um anjo que se rebelou contra Deus e que foi expulso dos céus, se tornando um anjo caído, junto com a sua legião. E a partir desse momento surgiu o mal. E esse ser ele também é responsável por seduzir Eva, incitando ela a comer o fruto do conhecimento proibido, e depois oferecer a Adão, fazendo com que Deus, ao descobrir, condenasse os dois à mortalidade e ao sofrimento, surgindo assim o que a gente conhece como o pecado original. Logo dentro dessa visão, Diabo, Lúcifer ou Satanás, eles seriam a mesma entidade. E os demônios em si, eles seriam seus servos, que fizeram parte dessa rebelião nos céus. E aqui eu vou deixar um card para que vocês possam assistir, caso não tenha assistido, o vídeo sobre os anjos, no qual eu falo um pouco mais sobre essa ideia de anjos caídos e também explico como Lúcifer na verdade nunca existiu, pelo menos não como um anjo caído, e que essa interpretação ela é restrita à teologia cristã e que foi desenvolvida ao decorrer da história. Mas já na visão da Bíblia hebraica, Lúcifer não é uma entidade ou um anjo caído, mas sim um termo ou título que significa portador da luz, ou estrela da manhã, e que é vagamente citado e em situações bem isoladas, uma delas se referindo a um rei babilônico. Logo, não haveria um anjo caído chamado Lúcifer e nem uma entidade chamada Satã ou Diabo. O termo Satã ele aparece sim na Bíblia hebraica, mas ele também não se refere a uma entidade específica, mas sim como uma força opositora, na verdade. Esse termo ele vem da palavra árabe shaitan, que significa oponente ou tornar-se distante de algo, não se referindo a uma entidade específica. Em Jó, capítulo 2, Satã ele seria um espírito ou um agente enviado por Deus para tentar e testar a fé de Jó. E esse termo ele aparece em outros contextos também, geralmente se referindo a um agente ou algum espírito enviado por Deus para realizar essa força de oposição na vida de alguém ou em alguma situação, mas que ainda assim só poderia atuar sob a permissão de Deus. E dentro dessa interpretação, Shaitan ele poderia ser uma força de oposição em qualquer contexto. Por exemplo, se você torce para um time de futebol, qualquer outro time que jogar contra o seu será o shaitan do seu time, será um opositor. Se você planeja viajar com a sua família e porventura o seu carro acaba quebrando, essa situação de oposição em si, ela acaba sendo um shaitan, porque ela é uma força de oposição ao seu objetivo. Ou se você quer conquistar uma pessoa e tem uma outra ou outras pessoas interessadas nessa mesma pessoa, essas pessoas ou pessoa, elas seriam o seu shaitan também. Ou até mesmo se você começa a fazer uma dieta para emagrecer e aparecem pessoas te convidando para ir a um rodízio ou comer um fast food, isso seria um shaitan. Ou até mesmo quando você se matricula na academia e depois de um mês você começa a faltar, começa a ter preguiça de ir aos treinos, essa preguiça ela seria uma espécie de shaitan. Em resumo, ela é uma força de oposição que irá testar você, irá testar a sua vontade, para que você possa superá-la e ter algum progresso em alguma situação. Perceba que no fundo ela não é uma força maléfica, mas sim uma força que irá testar você e a sua vontade para você alcançar determinado objetivo.
para que assim você possa adquirir mais resistência ou se aprimorar. Quando nos deparamos com a dificuldade para aprender algo novo, seja um instrumento musical, uma arte marcial, aprender a cozinhar, essa dificuldade ela seria um shaitan, mas que nessa dificuldade em si, ela seria uma força que nos impulsiona ao nosso aprendizado, crescimento e desenvolvimento, pois nós iremos ir além daquilo que nós conhecemos ou sabemos. Então essa força, na verdade, ela é necessária e importante em nossas vidas, para que nós possamos nos desenvolver, para que possamos amadurecer. Pois se não houvesse alguma resistência, não haveria uma realização naquilo que seria executado ou conquistado, e não teria graça alguma, pois não haveria o sentimento de mérito, o sentimento de conquista diante daquilo, pois são justamente os obstáculos que definem o valor e o tamanho de uma conquista. E de onde saiu o termo diabo, então? O termo diabo, ele vem do grego diabolos, que compartilha um significado próximo ao shaitan, mas que tem como significado aquele que separa, aquele que divide. Logo, diabolos no grego seria o oposto de símbolo, que foi a palavra que deu origem à palavra símbolo, que significa união. Então, o oposto de diabolo, em essência, na verdade seria a união com alguma coisa, já que ele é um separador, e que nada tem de se referir a uma entidade maligna, de pele vermelha e chifre, sendo na verdade essa figura uma construção histórica e cultural, que foi e que é utilizada para manipular as pessoas através do medo, junto com a ideia de inferno, que é uma palavra que vem do latim infernus, significando algo que está abaixo, por baixo ou mundo inferior, mas que não se refere em nenhum momento a um lugar de sofrimento, de tortura eternos. E agora que nós vimos que Satanás, Lúcifer e Diabo eles não existem, pelo menos não dentro da visão popular que as pessoas têm sobre essas figuras, já pode-se deduzir que os demônios também não existem. Esse termo, na verdade, ele foi construído e mistificado a partir de um erro de tradução que surgiu da palavra daimon do grego. Daimon significa gênio, divindade menor ou espírito orientador. E os gregos eles acreditavam que esses daimons eles poderiam fazer pontes entre os seres humanos e os deuses ou os mundos divinos. E assim como Sócrates, que tinha o seu daimon pessoal, que ele descrevia como uma voz que lhe guiava, que lhe orientava, considerando essa voz como uma espécie de um gênio pessoal. E esse termo daimon ele não se limita a categorizar como seres bons ou maus, apenas como espíritos orientadores ou espíritos guias. Para realizar essa diferenciação, eles tinham os termos eudaimon e Cacodaimon. Eudaimon se referiam aos espíritos favoráveis a eles, e os Cacodaimons a espíritos desfavoráveis. E detalhe, que eles não necessariamente atribuíam como espíritos bons ou maus, mas sim como favoráveis ou não favoráveis. E é do termo eudaimon que vem aquele outro termo grego eudaimonia, que representa um estado de bem-estar, felicidade e realização plena. O termo daimon ele foi traduzido para o latim como daimonium, ou na pronúncia mais correta, demônio. E junto com a ascensão do cristianismo naquela época, esse termo ele foi incorporado e passou a ser referido como a uma entidade maléfica, sendo assim chamado de demônio ou de demon em inglês, e que basicamente esse termo ele era atribuído aos deuses das religiões não cristãs ou das religiões não abraâmicas, que seriam o que eles chamavam de religiões pagãs, termo que vem do latim paganos, que significa do campo ou camponês. Em tradução livre seria algo como a religião dos povos dos campos, que adoravam deuses, deusas e que tinham uma visão da natureza como algo vivo, algo divino, e que tudo está interconectado de alguma forma. Então, se você tem essa visão também, tome muito cuidado, pois você estará sendo condenado ao inferno. Então, os demônios, a partir disso, seriam os deuses ou deusas desses povos que tinham religiões diferentes das religiões abraâmicas, que eram cultuados pelos gregos, romanos, egípcios, celtas, nórdicos, mesopotâmicos, assim como Amon, Astaró, Baal, Asmodei ou Asmodeus e Valak. Acredito que você já deve ter ouvido algum desses nomes em alguma série ou algum filme sobre exorcismo ou de terror, onde essas divindades são tratadas ali e representadas de formas macabras, horripilantes, onde esses espíritos acabam possuindo as pessoas para cometer atrocidades, sendo exatamente
sendo essa a construção e a representação midiática dessas divindades antigas, que foram demonizadas, reforçando ainda mais uma imagem negativa e distorcida sobre essas divindades pagãs antigas. E a título de curiosidade, Amon ele seria uma divindade do Antigo Egito, que era considerado o deus Sol ou rei dos deuses egípcios. Já Astarote, ele vem de Astarte, que era uma deusa fenícia ligada à fertilidade, à sexualidade e à guerra, e que nesse processo de demonização foi transformada numa figura masculina, dentro desse contexto da demonologia cristã. Baal, ele já era tanto um termo genérico que significava senhor, mas que neste caso se referia a um deus cananeu da tempestade e fertilidade, responsável pelas chuvas naquela região e que também era conhecido como Senhor dos Céus. Já Asmodei, ou Ashma, é uma divindade persa associada à ira, à fúria, à luxúria e à violência. E Valak, ele vem na verdade de Balak, ou Balak, que foi um rei moabita divinizado, filho de Zippor, que lutou contra os israelitas, pois os israelitas, por terem maior poder de guerra, acabaram conquistando diversas cidades dos moabitas, fazendo com que esse rei, o Balak, ele reagisse de forma desesperada à procura de ajuda, para proteger o seu povo, contra-atacando assim os povos israelitas. E caso você queira saber um pouco mais sobre divindades, o que elas são, eu vou deixar um outro card aqui também nesse vídeo. Agora um ponto essencial para a gente entender como que essa demonização ela foi feita e construída ao decorrer da história, é interessante a gente falar um pouco sobre magia cerimonial. Essas divindades demonizadas pertencem a uma lista de 72 espíritos que podem ser evocados por magistas, que se chama Goécia ou Goetia, do qual eu pretendo falar um pouco mais em um outro vídeo também, onde dentro desse sistema de magia, esses espíritos eles são subjugados dentro de um processo de magia cerimonial para atender pedidos das mais diversas finalidades, seja para obter poder, riquezas, amor ou conhecimento. E eu digo que é importante a gente citar a Goécia aqui, mesmo que brevemente, pois ela, em partes, pode justificar como essa imagem dos demônios foi construída pela grande mídia. E de forma breve e resumida, a Goécia é um sistema de magia salomônica, que a partir de um ponto de vista cristão, catalogou 72 espíritos ou divindades como demônios, criando uma releitura sobre os mesmos, desenvolvendo assim um sistema de evocação desses espíritos por meio da subjugação, onde eles colocaram ali em contraparte 72 anjos que obtêm domínio ou subjugam esses espíritos para que o magista possa comandá-los e realizar pedidos, assim como é na história de Salomão para quem conhece. E esses espíritos ou divindades, ao serem contatados por um sistema de magia que buscava coagi-los, subjugá-los, dominá-los, dentro das práticas mais tradicionais de Goécia, quando eles se manifestavam de forma extremamente violenta e caótica. E muitas vezes, quando tinham oportunidade, se rebelando contra os praticantes mais despreparados, causando diversos danos, e alguns até irreparáveis. Mas isso seria equivalente a você capturar uma pessoa de uma civilização com costumes e uma cultura muito diferente da sua, tirá-la do seu lar à força e de sua família, prendê-lo e obrigá-lo a te servir. E o que nós poderíamos esperar como reação dessa pessoa quando ela é chamada, quando ela é convocada? Obviamente, ela não iria agir de forma pacífica. E foi a partir daí que surgiram histórias que contribuíram para essa demonização das imagens dessas antigas divindades. E não é muito diferente do que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil e seus deuses, quando eles foram colonizados pelos portugueses, que reagiram também de forma bastante agressiva e violenta, mas com toda a razão, pois eles estavam invadindo as suas terras, as suas casas, os seus lares, para que pudessem dominá-los e subjugá-los também. E não somente subjugá-los e dominá-los de forma física, mas impor também uma crença religiosa diante da crença daqueles povos. E uma outra característica desse sistema também é a negociação ou o acordo que você faz com esses espíritos, para que você possa receber algo em troca, que popularmente ficou conhecido como os famosos pactos. Então, por exemplo, se você pede por riquezas, reconhecimento social, você tem que oferecer alguma coisa em troca para que aquele espírito possa entregar aquilo para você, seja através da abstinência de algo que você gosta muito, ou através de oferendas de animais, alimentos e etc. Muito parecido quando você faz aquela promessa para o santo
em que você, sei lá, vai parar de comer chocolate ou carne por alguns dias para que você possa negociar ali, barganhar para que você possa receber algo em troca. Mas esse seria também um outro cenário em que aconteceram outras situações negativas, e não pela entidade não atender o pedido dos praticantes, mas pelos praticantes prometerem algo em troca, receberem aquilo que eles pediram à entidade e não cumprirem com os seus deveres ou com suas promessas. E aí sim o bicho pega, e pega bonito ainda. Então é daí também que vem algumas outras histórias que contribuem para todo esse processo acontecer, que foi justamente pela negligência, pelo despreparo ou pelo desrespeito a esses espíritos. E é claro, esse é um resumo bem grosseiro do sistema da Goécia em si, mas é só para a gente entender um pouco mais como esse processo aconteceu. E que há hoje em dia formas diferentes também de realizar essas práticas. Mas são essas histórias infelizes que acabaram gerando essa contribuição para reforçar ainda mais essa imagem popular do que é um demônio. De histórias reais, sim, de pessoas que utilizaram esse sistema de forma despreparada, ou que não cumpriram os seus acordos ou deveres e pagaram um preço alto por isso. E que sim, esses espíritos eles são perigosos, porque eles foram criados dentro de uma egrégora, dentro da construção de um sistema de domínio sobre eles, de subjugação deles. E para quem pratica esse sistema de forma despreparada e não sabe lidar com esses seres, com essas divindades, acaba assim correndo grandes riscos. Mas assim como tem os riscos também de se trabalhar com os anjos. E aí, me diz, era essa a imagem que você tinha sobre os demônios? Você sabia que eles eram divindades antigas demonizadas? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Um abraço e até a próxima.